Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Se você está chegando aqui neste canal pela primeira vez, oi, o meu nome é Renata e todas as terças eu tô aqui recontando um caso criminal. Então, eu espero muito que você goste aqui desse vídeo e no final venha fazer parte aqui da família Recontando Casos e se inscreva no canal. Para os meus inscritos maravilhosos que sempre estão aqui comigo e estavam aguardando um vídeo novo, muito obrigada pela parceria de sempre. Tá meio estranho aqui o cenário, tá, gente? É porque é de dia ainda. Eu tô começando a gravar aqui e ainda está de dia, então daqui a pouco vai começar a anoitecer e a gente entra aqui naquele climinha que vocês já estão acostumados da minha casa. O caso de hoje é um caso bastante pedido por vocês desde o início do canal e ele foi intensificado quando saíram duas séries sobre ele. Uma série no HBO Max, né, na HBO Max, e outra na Hulu. E eu confesso pra vocês, gente, que eu achava que eu sabia tudo sobre esse caso. Ou pelo menos assim, eu imaginava o que tinha acontecido. Mas eu realmente não lembrava de um pequeno detalhe da resolução aqui desse caso. Quando eu tava pesquisando sobre esse caso para trazer aqui pra vocês, eu literalmente fiquei de boca aberta, de queixo caído, quando chegou nessa parte do caso, assim, porque realmente eu não esperava. Então, se você não conhece esse caso ainda, se prepare, porque eu tenho certeza que você vai ficar chocado também. E para os que já conhecem esse caso, fiquem aqui também, porque esta é a função do canal, recontar para vocês. Então, vamos iniciar o caso aqui conhecendo dois casais. Começando pelo casal Betty e Alan Gore. Betty Gore nasceu em 9 de janeiro de 1950 e enquanto ela estava na faculdade, ela conheceu Alan Gore em uma das suas aulas. Existiu ali entre eles uma faísca, uma conexão muito rápida. Eles tinham várias coisas em comum ali acerca do que os dois queriam para a vida, né, para o futuro, os valores também. E uma das coisas que os dois queriam era formar uma família. Não demorou muito tempo para que eles percebessem que eles tinham que ficar juntos e esse namoro logo evoluiu para um casamento. E a Betty e o Alan se casaram em 1970. E logo depois do casamento, eles já tiveram a sua primeira filha, a Alyssa, e foi nesse momento, agora aqui com esse bebê, que eles resolvem se mudar para uma pequena cidade no Texas, a cidade de Willie. Lá, a Betty começou a trabalhar como professora em uma escola primária e o Alan começou a trabalhar como engenheiro. As coisas iam muito bem aqui no início, mas logo o casal começou a ter alguns problemas. De acordo com o que é relatado nas fontes, a Betty, ela não gostava de ficar sozinha. E o trabalho do Alan exigia que ele viajasse muito. Então, ele ficava períodos fora, dias, às vezes semanas. E nesses períodos, a Betty, ela ficava muito ansiosa, ela ficava depressiva. Algumas fontes também relatam que, muito provavelmente, a Betty passava por uma depressão pós-parto. E esse estado dela, e principalmente o estado assim mais ansioso da Betty, sempre se agravava quando o Alan viajava, né? E quando ela ficava sozinha cuidando da bebê. Então, o que a Betty fazia era tentar entrar em contato com o marido o tempo inteiro. Então, ela ficava ligando para o marido, para o trabalho do marido, para o hotel onde ele estava ficando, porque ela precisava desse contato. Lembrando que a gente está falando aqui de uma época que não tinha celular. Então, muitas vezes, a Betty ligava para o próprio escritório onde o marido estava trabalhando para poder falar com ele, falava com o chefe. E às vezes que ela falava com esse chefe do Alan, né, do marido, ela até pedia para esse chefe para não mandar mais o marido nessas viagens por vários dias. O Alan, ele atendia essas ligações, ele falava com a Betty e tentava acalmá-la. Mas, ao mesmo tempo, isso começou também a estressar muito o Alan. E eles começaram a discutir bastante. Então, a Betty não queria que ele fosse viajar para trabalhar, mas o Alan precisava trabalhar porque ele precisava sustentar a família, a bebê, né? Começou a ter esse tipo de conflito, porque a Betty ficava o tempo inteiro interferindo ali no trabalho do Alan. No lado aqui da Betty, né, na visão dela, ela estava realmente se sentindo muito sozinha, porque ela estava numa nova cidade, onde ela não tinha ali nenhum tipo de apoio, não tinha amigos,
anos. Ela ficava o tempo inteiro, né, com o bebê em casa. Como dizem as fontes, ela poderia estar sofrendo de depressão pós-parto também, que é um período muito difícil que algumas mães passam. Então, ela só queria esse tipo de contato mais frequente com o marido, ela não queria ficar tanto tempo longe dele. Era uma situação bastante difícil aqui para o casal, eles tentavam lidar da melhor maneira e a Betty, ela resolveu então começar a tentar fazer algumas amizades ali na cidade nova, né, onde eles estavam morando. Ela resolveu se tornar um pouco mais ativa ali na comunidade e começar a frequentar a igreja ali da região. Junto com isso, ela começou a fazer ali um pequeno grupo de amigos, né, nessa igreja e ela também começou a participar do coral da igreja. Isso deu muito certo, porque a Betty, ela começou realmente a fazer amigos, ela tinha uma rotina ali um pouco mais agitada, ela ia para a igreja, ela cantava no coral. A Alissa, né, a filhinha aqui, conforme ela foi crescendo também, ela fez amizades com as outras crianças que frequentavam na igreja e a Betty fazia amizade com os pais e as mães dessas crianças. E dentre essas pessoas que a Betty conheceu na igreja estava Candice Montgomery, ou mais conhecida como Candy. As duas começaram uma amizade, a Candy, ela também cantava no coral da igreja. A Candy, ela também tinha uma filha que fez amizade com a filha da Betty. Elas frequentavam a igreja juntas, iam ao cinema, ao shopping, iam comer. Então, a amizade ali das filhas cresceu e, em consequência disso, a amizade entre a Betty e a Candy também. E conforme o tempo foi passando aí, pro Alan também foi algo muito bom, né? Ele se sentiu muito feliz pela esposa, pela Betty, porque ela começou a ser mais sociável. Ela tinha a atenção dela voltada para outras coisas agora, né? Pra igreja, pro coral. E isso fez bem pro casamento. Mas isso não zerou aqui as discussões entre eles. É dito que a Betty, ela ainda discutia muito com o Alan acerca dessas viagens que ele fazia a trabalho, que ela não gostava de ficar sozinha. Então, era meio que dessa forma aqui que os dois iam levando o casamento. Falando agora aqui do outro casal, que é composto pela Candy, que eu já citei aqui, e o Pat Montgomery. Candy Montgomery nasceu em 15 de novembro de 1946. Ela foi criada num típico lar americano. Aparentemente, sua infância foi bastante normal e ela sempre foi descrita como sendo uma pessoa muito carismática, muito social e que ela sempre, de alguma forma, se destacava ali no meio das outras pessoas. A Candy conheceu seu marido, Pat Montgomery, quando ela tinha 20 anos. Os dois se conheceram na mesma empresa. Nessa empresa, o Pat trabalhava como engenheiro elétrico e a Candy como secretária. O Pat, nesse momento aqui, mesmo muito novo, ele já ganhava um bom salário, ele tinha já uma vida bastante estabelecida financeiramente. E ao contrário do que eu contei pra vocês do primeiro casal, né, a Candy e o Pat não tiveram aquela conexão, aquela coisa assim de, nossa, temos muitas coisas em comum. Na verdade, a Candy, ela achava o Pat muito introvertido pra ela, porque ela sempre foi essa pessoa assim mais sociável, que conversava com todo mundo, né, e como eu falei, ela se destacava no meio das pessoas. E o Pat, não, ele era esse cara mais introvertido, mais na dele, então eles não tinham muitas coisas em comum, mas é dito que a Candy aqui com 20 anos, ela sentiu que ela precisava se acalmar. Ela não queria ser mais solteira, ela queria se casar, ela queria se estabelecer com alguém, e ela viu no Pat um cara muito trabalhador e que poderia dar a ela uma vida legal, né? Uma vida assim que ela gostaria de ter, uma vida confortável, como ela sempre sonhou, e também constituir uma família. Então, a Candy e o Pat, eles se casaram no início de 1970 e em 1977 eles se mudaram para a cidade de Wiley, no Texas, a mesma cidade que eu já citei aqui. Falando ainda aqui mais sobre a Candy, ela vivia uma vida bastante confortável com o marido, eles tiveram um casal de filhos e o Pat era quem trabalhava e provia pela família. A Candy, ela cuidava dos filhos e organizava toda a vida ali da família. Então ela era aquela mãe que sempre gostava de dar festas ali dentro de casa para a família, nos aniversários, comemorações. Inclusive a casa da Candy era conhecida como a casa da festa, porque era sempre na casa dela que acontecia tudo.
Ela também era muito ativa na igreja, né, então ela também fazia esses eventos na igreja, fazia festas para o pessoal da igreja, além de cantar no coral, como eu já falei. E ela era muito conhecida ali na comunidade, muitas pessoas tinham contato com ela era amiga, assim, de todas as mães, todo mundo sabia quem era a Candy. E ali, nessa cidadezinha do Texas, Willie, era uma cidadezinha muito, muito pequena mesmo, sabe, uma comunidade, assim, que aquela coisa, né, gente, que a gente sempre conta aqui no canal. Aquela cidade pequena, todo mundo se conhece, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Enfim, a família ali da Candy, ela era muito respeitada na comunidade. Eles passavam essa ideia assim de uma família perfeita, uma família feliz. E agora a família da Candy tinha essa amizade com a família da Betty, né? Principalmente a Candy e a Betty e as duas filhas. E essa amizade entre as duas, entre a Betty e a Candy, começou a ficar bastante forte. Elas se viam bastante em vários momentos. E a Betty, ela começou a considerar realmente a Candy como ali uma das suas melhores amigas, se não a melhor amiga ali da região, porque como eu falei, ela não conhecia ninguém antes, né? E as duas começaram então assim a confidenciar, né, várias coisas da vida pessoal para outra, né? A Betty, ela se sentiu muito confortável em contar as coisas para Candy, e ela começou a contar também dos problemas que ela enfrentava no casamento, dessa questão dela ser muito ansiosa, dela não gostar de ficar sozinha, dela ter poucos amigos, porque pelo que dá pra entender, a Betty, ela era o oposto da Candy nesse sentido, né? A Candy era essa pessoa sociável, cheia de amigos, todo mundo conhecia ela. A Betty, ela conseguiu fazer um pequeno grupo de amigos na igreja, mas ela não era essa pessoa super sociável, ela ainda era mais retraída, ela ficava mais em casa. Mas ela tinha agora a Candy, né, pra conversar e pra expor tudo isso pra ela. A Betty, então, ela começou a contar para Candy os problemas que ela estava enfrentando no casamento. Ela começou a dizer que ela e o Alan brigavam bastante, discutiam acerca do trabalho, né, como eu já falei aqui para vocês, mas também ela sentiu que o interesse do Alan por ela estava diminuindo, eles já não faziam sexo como antigamente, e parecia que isso estava piorando. E a Betty, ela disse que ela estava tentando fazer o máximo que ela podia ali para manter esse casamento, né, e para que o Alan ficasse feliz, mas ela não sabia mais o que fazer. E a Candy, ela deu até um conselho para Betty falando assim: olha, veste algo bem sensual, uma lingerie muito bonita e fica esperando o Alan a hora que ele chegar do trabalho. Ela falou que era para Betty tentar seduzir o marido quando ele chegasse em casa, fazer uma espécie de uma surpresa, e a Betty concordou. Ela falou: tá, vou tentar fazer isso. Em uma noite, enquanto ela esperava pelo marido, ela colocou uma camisola super sensual, mas foi muito frustrante porque quando o Alan chegou em casa, ele rejeitou a Betty. A Betty, é óbvio, ela ficou muito triste com essa situação, ela ficou se sentindo envergonhada porque o marido não queria tocar nela, não queria, né, ter uma relação com ela ali. Mas, no meio de tudo isso aqui, mesmo o casamento não estando tão bom, né, como era, a Betty, ela engravida pela segunda vez. E quando a Betty descobriu que estava grávida, inclusive ela descobriu que estava grávida de uma outra menina, né? Então seria a segunda filha do casal. Ela tinha uma esperança ali de repente, essa gravidez melhorar o casamento. Que o amor deles florescesse de novo, que eles conseguissem recuperar o casamento de alguma forma. E por incrível que pareça, normalmente não é o que a gente vê nos casos criminais, né? Quando uma nova gravidez aparece. Mas nesse caso aqui, o Alan pareceu realmente ficar muito animado com essa gravidez. Ele e a Betty, eles começaram a se reconectar. Eles começaram a ficar mais próximos, eles conversavam mais. Ele realmente estava animado e a Betty também estava animada, né? Alguma coisa tinha mudado ali no casamento deles. Enquanto a Betty estava grávida, a Candy, ela até fez um chá de bebê para Betty, né, para a filhinha da Betty. Como eu disse para vocês, a Candy era esse tipo de pessoa que ela sempre estava envolvida nos eventos, dando festas, então aqui não foi diferente, ela organizou esse chá de bebê para Betty. Então, estava indo aqui tudo muito bem, inclusive a Betty e o Alan, eles até foram em uma terapia de casal que era ali oferecida pela igreja da região. Então, eles foram nessa terapia de casal porque eles realmente queriam manter o casamento, eles queriam continuar com essa família e eles estavam muito animados porque realmente parecia que eles tinham se reconectado de alguma forma. A Betty, inclusive, falou que nesse período aqui, eles estavam felizes de novo. A Betty, ela dá à luz a sua filha, a Bethany. E, novamente, né, gente, lidar com um bebê recém-nascido não é uma tarefa fácil.
Não consegui exatamente aqui em que ano a primeira filhinha deles nasceu, né, e quantos anos, por exemplo, ela tinha nesse momento, mas é dito nas fontes que ela ainda era uma criança pequena. Então, pelo que eu vi nas fontes, eu acredito que a Alissa, né, a primeira filhinha, tinha aqui cerca de 6 anos, por aí, tá? Pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais. Então, é uma tarefa bastante difícil. E o marido, o Alan, ele continuava com o mesmo trabalho, né? Ele ganhava bem, então ele continuava na sua função de engenheiro, ele continuava viajando para vários lugares, ficando dias fora, e aquela irritação da Betty voltou nesse momento. Só que diferente aqui da primeira vez que a Betty passou por isso, dessa vez o casal estava determinado em superar esse momento, sabe? Eles não queriam ficar discutindo, eles não queriam que o casamento voltasse a ser o que era lá atrás, né? Quando eles estavam tendo os problemas, eles queriam continuar felizes. Então o Alan, ele propôs para Betty para que eles viajassem para a Europa, que eles tirassem umas férias e fossem passar esses dias juntos em um outro lugar, para eles viverem outros momentos em outros lugares e para eles se reconectarem. A Betty, obviamente, ela estava muito animada com tudo isso, ela queria essa viagem e ela sentiu que essas férias, assim, iam fazer muito bem para ela, pro casal, era algo que ela realmente estava precisando, dar uma descansada. Bom, então a gente chega aqui em junho de 1980, mais precisamente em uma sexta-feira 13 de junho de 1980. Nesse dia, bem de manhãzinha, o Alan sai para trabalhar e ele, novamente, ele ia viajar, ele ia para outra cidade no Missouri. E a Betty ficou em casa cuidando da bebê e dos preparativos para essa viagem aí à Europa. A filha mais velha, a Alissa, ela tinha passado a noite na casa da amiga, né, que é filha da Candy. Então, ela estava na casa da Candy. A Alissa, ela voltaria para casa no meio da tarde ali, porque ela tinha um treino de natação, uma aula de natação. Só que a Candy, ela entrou em contato já pela manhã aqui com a Betty, perguntando se ela deixaria a Alissa ficar mais uma noite com ela. Porque a filha da Candy e a Alissa, elas queriam ir até o cinema para assistir um filme do Star Wars. E aí a Candy, ela fala para a Betty que ela levaria a Alissa também para a aula de natação, para que a Betty não precisasse se preocupar, e que ela só ia passar ali na casa da Betty para pegar o maiô, né? O maiô que a Alissa precisaria para a aula de natação. A Candy, ela disse então que a Alissa dormiria mais essa noite ali com ela, né, na casa dela, e que ela devolveria a Alissa na outra manhã, né, no dia seguinte. A Betty, ela concorda com isso, ela fala, então tudo bem, a Alissa pode passar mais um dia aí com você, e ela seguiu ali com a manhã dela normalmente. Só que, conforme foram passando as horas aí da manhã, quem está tentando entrar em contato com a Betty é o Alan. Por quê? Nessa manhã aqui, um pouquinho antes do Alan sair para essa viagem, né, e para trabalhar, ele e a Betty, eles deram uma pequena discutida, né? A Betty começou a falar das dificuldades novamente, que ela não queria ficar sozinha com a bebê e tudo mais. E o Alan, ele estava preocupado com isso, né? Ele deixou a esposa ali um pouco estressada quando ele saiu de casa. Então, quando ele chega nesse local de trabalho, ele imediatamente liga para Betty. Ele queria avisar que ele tinha chegado e também saber como a esposa estava, só que ele não estava conseguindo falar com ela. De primeira aqui, ele não se preocupou tanto assim, porque ele pensou, ela deve estar cheia de coisa para fazer, deve estar cuidando da bebê, ou deve ter saído para fazer alguma coisa. Só que depois ele tentou ligar novamente e ele não conseguiu falar com ela. E aí, ele realmente começou a ficar preocupado. Até porque, como eu disse já para vocês, a Betty era a pessoa que sempre estava tentando entrar em contato com o Alan, né? Ela sempre ligava pro hotel que ele estava ficando, pro chefe, tentava falar com ele sempre. E ela não tinha feito isso dessa vez. E ela também não estava respondendo a ligação do marido. Então, o Alan, ele decide ligar para um vizinho ali chamado Richard, para que o Richard fosse até a casa ver se estava tudo bem com a Betty. Esse vizinho, ele vai, então, né, até a casa ali, ele bate na porta, só que ninguém responde. Então, ele volta para a casa dele, retorna a ligação para o Alan. Nessa época, né, gente, sem celular, tudo é mais difícil, né? Então, ele retorna para casa, liga novamente pro Alan e fala, olha, fui até a sua casa, bati na porta, só que ninguém respondeu, eu acho que ela não está em casa. O que não fez também muito sentido pro Alan, porque ele sabia que a esposa sempre falava o que ela ia fazer no dia, ela sempre dava um jeito de manter ele informado, né? Eles tinham essa conexão, ela precisava sempre estar em contato com o marido, e isso não estava acontecendo.
Então, o Alan decide ligar para Candy, né, para amiga da Betty, a amiga mais próxima dela, para saber se ela sabia do paradeiro da Betty. A Candy, então, ela disse pro Alan que sim, que ela tinha visto a Betty naquele dia, inclusive foi no momento que ela foi até a casa para pegar aquele maiô, né, o maiô da Alissa, para que a Alissa pudesse fazer aula de natação. Ela disse que viu a Betty nesse momento, mas depois não falou mais com ela. O Alan, ele questionou a Candy se ela tinha visto alguma coisa estranha, se a Betty estava agindo de uma forma estranha, e a Candy disse que não, que ela não notou nada de diferente. O Alan, ele fica cada vez mais preocupado, então ele retorna a ligação para aquele primeiro vizinho que eu falei para vocês, o Richard, e ele pede novamente para o Richard ir até a casa lá para ver se a Betty estava bem. E nesse momento aqui, na verdade, ele liga também para outros vizinhos, né? Um outro vizinho chamado Lester e um outro vizinho chamado Jerry. Então, esses 3 vizinhos vão até a casa ali da Betty. Eles batem novamente na porta, né? E ninguém responde. Só que dessa vez eles tentam ver se essa porta está destrancada. E foi quando eles perceberam que sim, que ela estava destrancada. Então, eles entram na casa. Logo que eles entraram na casa, eles já escutaram a bebê chorando, a Bethany. Ela chorava muito e muito. Então, imediatamente eles já foram para o quarto da bebê. Um deles pega a bebê no colo e leva para a parte de fora da casa, entrega essa bebê ali para uma das mulheres desses vizinhos para que ela cuidasse da bebê e eles retornam para olhar o resto da casa. Eles começam a olhar ali pela sala, os quartos, não encontram nada. Aí eles vão até a cozinha, também não tinha nada. E aí eles resolvem ir para a parte mais de trás da casa, pelo que dá para entender, que era a lavanderia. E quando eles abriram a porta da lavanderia, eles encontraram uma cena horrível. Existia muito, muito sangue nessa lavanderia. Em vários lugares, parede, existia tipo uma geladeira também nessa lavanderia que estava completamente suja. E no chão, infelizmente, a Betty, que aqui estava com 30 anos e ela estava sem vida. O Lester, né, um desses vizinhos, ele disse que a Betty estava irreconhecível, existia muitos e muitos ferimentos no rosto e de início ele achou que ela tinha levado um tiro no rosto, porque o estrago era muito grande. E existem fotos da cena do crime, não tem a Betty nessas fotos, tá? É só o ambiente em si e dá para ter uma noção do que esses homens encontraram, né? Quando eles entraram nessa lavanderia. Bom, vendo tudo isso aqui, eles precisavam ligar para o Alan para informar o que eles tinham encontrado. E informar que, infelizmente, eles encontraram a Betty, mas ela estava sem vida. Quando o Alan recebeu essa notícia, ele ficou meio que num estado de choque. Ele não sabia muito o que dizer, parecia que ele não entendia o que tinha acontecido. Depois de saber dessa notícia, o Alan, ele liga novamente para Candy. Ele queria saber como estava a Alissa, né, a filha dele, e também meio que dizer para Candy para que ela não contasse nada ainda para Alissa, para que tentasse blindar ela dessa notícia horrível. A Candy, ela ficou muito chocada com essa notícia. É dito que ela começou a chorar no telefone junto com o Alan, né? Quando eles falavam sobre a Betty, os dois começaram a chorar bastante. E o que ela disse pro Alan é que ela tentaria se acalmar, né, e não passar essa informação para Alissa até que o Alan estivesse ali na cidade. Bom, a polícia chega ali até a cena do crime, eles se deparam com aquilo que eu já falei para vocês, muito e muito sangue. Eles também acharam que a Betty tinha sido atingida por um tiro no rosto, mas examinando com mais cuidado o corpo, eles perceberam que, na verdade, a Betty, ela foi atingida por um machado. E, inclusive, esse machado ainda estava na cena do crime e era um machado ali da casa, né? Era um machado da Betty e do Alan. Eles encontraram ferimentos na Betty, no rosto, na cabeça, nas mãos, braços, troncos, pernas, praticamente no corpo inteiro dela. E ela tinha um total de 41 ferimentos. 28 desses ferimentos eram na região da cabeça e do rosto. Mais tarde também, analisando o corpo, foi possível determinar, gente, que a maior parte dos ferimentos aconteceram depois que a Betty já tinha perdido a vida. A Betty, nesse momento aqui, gente, estava com 30 anos. É muito nova, gente, 30 anos. E é claro que com base na quantidade de ferimentos, a forma, né, que ela foi atingida,
Acreditava-se que era um crime passional. A pessoa que fez isso com a Betty muito provavelmente conhecia ela e tinha muita raiva, ou pelo menos naquele momento estava com muita raiva dela. A polícia pôde determinar também que não havia entrada forçada na casa, o que queria dizer também que a Betty muito provavelmente abriu a porta para essa pessoa, né, e se sentiu confortável com ela ali dentro de casa. O fato do machado ser também da casa, né? Ou seja, uma arma meio que de oportunidade, né? A arma estava ali naquele momento. Condizia mais ainda com essa questão de um crime passional, um crime que aconteceu naquele momento, assim, algo aconteceu, saiu do controle e esse machado foi usado como arma. Quando eles analisaram a cena do crime, eles também perceberam que existia uma cafeteira ligada. E o café que ainda estava dentro da cafeteira já estava assim seco, na verdade já estava queimando aquele café. E existia uma xícara de café do lado da máquina de costura da Betty também. Tinha um jornal ali que muito provavelmente ela estava lendo ou ia ler. Então, eles acreditavam que esse crime aconteceu logo pela manhã. Logo quando a Betty estava tomando café, fazendo café, iniciando o seu dia. E nesse momento aqui que esse crime foi descoberto, né, que a Betty foi descoberta, já era noite. Então, tinham se passado várias horas. O que é também aterrorizante da gente pensar que o bebê estava na casa durante todo esse tempo. Chorando, muito provavelmente com fome. Um bebê precisa que exista uma pessoa ali o tempo inteiro cuidando dele, né? Então, é aterrorizante a gente pensar que durante todas essas horas, né, até essa cena ser descoberta, a Bethany, a bebezinha, ficou lá sozinha no seu berço. É claro que a primeira suspeita aqui já foi imediatamente para o marido, para o Alan. A polícia acreditava que, de repente, ele pode ter tirado a vida da Betty antes de sair para trabalhar, né? Isso aconteceu bem de manhã, aí ele foi trabalhar e daí ele forjou essas ligações, né? De estar preocupado com a Betty, ficar ligando para os vizinhos, até que os vizinhos descobrissem a cena, que ele já sabia que estava lá. E outra coisa que a polícia ficou desconfiada do Alan foi que quando eles foram falar com o Alan pelo telefone mesmo, né? Eles não sentiram que o Alan estava em choque, assim. Parecia que ele não estava muito emocionado, ele não estava chorando muito, assim. Parecia que ele estava mais frio. E isso também levantou suspeitas. O uso do machado também indicava aqui, de início, para os policiais e os detetives, de que um homem tinha feito isso. Porque o machado é um objeto bastante pesado. E foram muitos e muitos ferimentos. Então, a pessoa teve que fazer esse movimento com o machado várias vezes. Então, ela teria que ter uma força. Então, a polícia vai confirmar, né, o álibi do Alan, né, para saber se ele estava realmente no trabalho, desde que horas ele estava lá. E tudo isso pode ser comprovado. Realmente, o Alan estava viajando de manhã, ele estava onde ele disse que estava, mas mesmo comprovando tudo isso, digamos assim que eles não descartaram logo de cara o Alan. Assim, eles ainda tinham aquela suspeita, porque, como eu falei para vocês, eles acreditavam que de repente o Alan tivesse feito tudo isso antes de ir trabalhar. Só que à medida que eles foram descobrindo mais coisas ali na cena do crime, os detetives começaram a pensar que de repente não tinha sido um homem que atacou a Betty. Bom, eles encontraram sangue e cabelos no banheiro ali da casa, mais especificamente na banheira, e esses respingos estavam assim na cortininha ali que os americanos usam, né, no banheiro. Então indicava que essa pessoa tomou banho depois de tirar a vida da Betty e saiu da cena, mas essa pessoa, ela não se importou muito em limpar a cena em si do crime, né? Ela se importou apenas em se limpar. Porque na cena do crime, além de todo o sangue que foi encontrado, como eu já falei pra vocês, eles encontraram uma pegada. E essa pegada, ela parecia ser uma pegada de um chinelo, tipo um chinelo de borracha mesmo, assim. Então, como se a pessoa pisou no sangue e aí foi andando, então tinham essas pegadas. E essas pegadas, elas eram de um tamanho pequeno. Era um tamanho mais condizente com o tamanho de pé de criança ou de mulher. Existiam também impressões digitais com sangue na cena que foram coletadas. Eles encontraram também um óculos de sol feminino na parte da garagem ali da casa que estava jogado lá. Uma coisa que foi encontrada na cena do crime, gente, é que assim, ali na mesa da cozinha existia um jornal, como eu falei pra vocês. Esse jornal tinha alguns respingos de sangue. E aonde tinha esses respingos, tinha uma matéria do filme O Iluminado, porque ele tinha acabado de estrear aqui na época dos fatos. Pelo que eu vi, fazia um mês que ele tinha estreado, então tinha alguma matéria sobre o filme.
e esses respingos estavam em cima, o que é uma coincidência, assim, um pouco trágica, porque a história do Iluminado também fala de um assassinato com um machado. Bom, diante do que eles encontraram na cena do crime, eles não suspeitavam mais do Alan, então eles estavam ainda conversando com ele, né, frequentemente, para saber mais coisas sobre a Betty e, inclusive, para saber se de repente ela tinha alguma inimizade, se tinha alguém que não gostava dela, alguém que pudesse querer machucar a Betty, né? E o Alan falou que não, que a Betty, ela tinha pouquíssimos amigos, e foi o que eu disse já para vocês, né? Ela tinha esse pequeno grupo de amigos da igreja, ela não tinha mais outras pessoas para serem investigadas, ela não tinha esse contato, né, com várias pessoas, porque, como eu falei, ela era mais retraída, ela era mais na dela, então não existia ninguém ali que pudesse ser suspeito. Então eles perguntam pro Alan se ele sabia de alguém que tinha visto a Betty aquele dia além dele, né? E aí ele disse assim, sim, tem a amiga dela, a Candy. A Candy disse pra mim que ela passou na casa, falou com a Betty porque ela foi pegar o maiô da Alissa, para que a Alissa pudesse fazer aula de natação. Então é claro que a polícia também vai falar com a Candy. E a Candy, ela fala pra polícia basicamente o que ela falou pro Alan, né? Que ela foi até a casa, pegou esse maiô, que nada parecia estranho, que a Betty estava normal e bem quando ela deixou a casa. A polícia não sabia exatamente o que fazer aqui nesse momento, assim, eles não tinham muitas informações a não ser uma cena de crime terrível, e eles tinham que analisar ainda, né, tudo que eles encontraram ali na cena. Então eles estavam naquele momento, assim, que a polícia tá esperando, assim, um caminho pra seguir, né? Até que os exames aí da perícia e tudo mais fossem feitos. E durante esse período, mais especificamente no dia 17 de junho, o Alan liga para a polícia falando que ele precisava confessar uma coisa. A polícia, nesse momento, deve ter pensado assim, nossa, então será que era realmente o Alan, o suspeito, e a gente deixou passar? E ele vai confessar o que fez com a esposa? Não é bem assim, mas ele realmente tinha algo para confessar. O Alan, anteriormente, ele já tinha sido questionado pela polícia se existia algum problema ali no casamento dos dois. Se, por exemplo, ou ele ou a Betty tinham tido algum relacionamento fora do casamento, né? O Alan disse que não, que isso não aconteceu. Mas agora aqui, quando ele fala que ele tem que confessar uma coisa, ele disse que sim, que ele tinha um caso. Só que esse caso já tinha acabado. Ele não estava mais acontecendo e já tinha acabado há alguns meses. Quando a polícia pergunta quem era a pessoa que ele estava saindo, adivinhem. Candy Montgomery. Então a polícia nesse momento apenas fala pro Alan assim, tá, então vai, me conta tudo sobre esse caso de vocês. E eu vou contar para vocês agora como foi esse caso do Alan e da Candy, em que momento ele aconteceu, então vamos retroceder aqui um pouquinho. O Alan, ele disse que esse caso meio que começou em outubro de 1978. Ou seja, gente, menos de 2 anos antes aqui do crime contra a Betty, tá? O Alan, então, disse para a polícia que ele e a Candy, eles participavam de um time de vôlei da igreja. Eles se viam nesses treinos desses times de vôlei ali durante a semana, pelo menos uma vez na semana. E o Alan disse que em uma partida, tanto ele quanto a Candy, eles foram os dois juntos para tentar pegar a bola. Sabe assim, quando 2 jogadores vão juntos, né? E eles se trombaram. O Alan não pensou muito sobre isso, sobre o que aconteceu, mas é dito que a Candy, sim. Ela disse que nesse momento que ela trombou com o Alan, ela achou o Alan incrivelmente sexy. E a partir desse momento, a Candy começou a ver o Alan como uma pessoa atraente. A Candy, nesse momento aqui, nessa época, ela já estava falando para as amigas que ela queria apimentar as coisas no casamento. Mas o apimentar as coisas no casamento para Candy era ela ter o caso com alguém. Ela queria ter essa sensação de aventura, de se sentir desejada novamente. Ela não queria se divorciar do marido, ela queria continuar com o marido. Até porque, né, gente, o marido dava a ela uma vida muito, muito boa. Então ela não queria perder isso. Mas ela queria ter ali relações com outro homem. Então, depois desse acontecimento aqui no vôlei, ela começou a meio que flertar com o Alan nessas partidas, quando eles se viam. Ela começou a se arrumar mais, ela começou a tentar chamar a atenção do Alan. E em uma noite, depois desse treino de vôlei, o Alan estava caminhando para o seu carro, a Candy também. Só que aí a Candy abordou o Alan e ela disse a seguinte frase para ele. Eu vou ler exatamente o que eu encontrei numa fonte aqui, tá? Abre aspas.
Tenho pensado muito em você e isso está realmente me incomodando. E eu não sei se eu quero que você faça algo a respeito ou não. Estou muito atraída por você e eu estou ficando cansada de pensar sobre isso. Então, eu queria te contar. Fecha aspas. O Alan disse que ela falou essa frase para ele e simplesmente foi embora. O Alan foi para casa pensando nisso, mas achou essa abordagem um pouco estranha de primeira, né? Mas algumas semanas depois, eles também estavam nesse treino novamente, e o Alan ele ficou até um pouco mais tarde para limpar o ginásio, para organizar as coisas, e a Candy também. E aí, quando o Alan novamente estava voltando para o seu carro, a Candy chega e o aborda novamente, e ela pergunta para o Alan se ele estava interessado em ter um caso com ela. Assim, gente, direta e reta. É dito que nesse ponto aqui, como já tinham se passado alguns dias, em algumas semanas da primeira abordagem dela, o Alan, ele tinha pensado sobre isso. Ele tinha olhado a Candy de outra forma também. Ele passou, né, a olhar para ela de outra forma. E nesse ponto, quando ela ofereceu, então, vamos ter um caso, o que você acha de ter um caso comigo? Ele resolveu aceitar. Nessa época que isso está acontecendo, é exatamente a época que o Alan e a Betty estavam tendo todos aqueles problemas no casamento. Que eles brigavam frequentemente porque o Alan tinha que viajar e a Betty ficava interferindo no trabalho dele, aquilo que eu contei para vocês no início do vídeo. Então essa proposta aqui da Candy para ele nesse momento pareceu interessante. Bom, então o Alan topou, né? Topou ter esse caso com a Candy, só que esse caso não começou assim já. Agora vamos aqui nos beijar e vamos começar o nosso caso. Não, foi algo muito pensado. Nas próximas semanas, depois dessa conversa, eles começaram a sair algumas vezes para comer, para jantar, eles começaram a se falar por telefone, mas ainda não tinham, assim, para mim já é uma traição, né? Mas assim, eles não tinham ainda se beijado nem nada do tipo, tá? Mas eles já estavam aqui planejando como seria esse caso. E quando eu digo planejando, gente, é realmente um planejamento, assim. Foi muito racional esse caso dos dois. Vamos lá. Por exemplo, eles começaram a fazer uma lista, quando eles saíam almoçar, assim, eles faziam uma lista dos prós e contras desse caso. Então, as coisas que seriam positivas, as coisas que poderiam dar errado, e eles começavam a pesar ali para ver se esse caso valeria a pena ou não. Eles também começaram a estabelecer algumas regras para esse caso. Por exemplo, eles não poderiam se apaixonar um pelo outro. Quando um dos dois sentisse que estava rolando muita emoção, muito sentimento, eles parariam com esse caso. Nenhum dos dois também queria se separar, nenhum dos dois queria divórcio, nem nada do tipo. Então era meio que como se fosse só realmente o prazer ali físico, só a questão do sexo, tá? Não era assim que um tava gostando do outro. Eles decidiram, então, que eles também iriam se encontrar em motéis ali na região de Dallas, porque Dallas era a cidade grande, digamos assim, que ficava mais próxima a essa cidadezinha que eles moravam. Então, eles iriam se encontrar em Dallas, nos motéis de lá. A Candy pagaria esses motéis em dinheiro, para não ter nenhum tipo de rastreamento, né? E depois o Alan reembolsaria a Candy com metade do valor desse motel, para ela não pagar tudo. E eles marcaram até, gente, uma data, assim, olha, a partir desta data o nosso caso vai começar. E a data foi no dia 12 de dezembro de 1978. Então foi o que eles começaram a fazer. Quando o Alan estava ali trabalhando na região, né, quando ele não estava viajando, eles se encontravam na parte do almoço do Alan, nesses motéis. E como era na parte do almoço, então o Alan também tinha que almoçar, né, durante esse tempo, a Candy, ela começou a fazer comida para levar para o Alan no motel, para que eles passassem mais tempo juntos, né? Então ele almoçava e depois eles faziam lá o que eles tinham que fazer. Ou, sei lá, faziam antes e almoçavam depois, não sei. E esse caso, ele teve, digamos assim, uma função aqui, entre aspas, para os dois, diferente. A Candy, é dito que ela se sentiu, assim, feliz com esse caso, mas não necessariamente porque ela era super atraída pelo Alan ou porque ela achava ele um amão e tal. Não, nada disso. Na verdade, é dito que ela nem achava o Alan atraente. Mas essa questão dela conseguir ter um caso, né, dela conseguir fazer isso ali fora do casamento, ela começou a se sentir uma mulher bonita e desejada novamente. Ela começou a se sentir mais
mais sexy, ela começou a se sentir mais feliz consigo mesma. E era uma coisa que ela não estava conseguindo sentir com o marido, né, com o Pat. Só que quando a gente fala dessa forma, daí dá a impressão que o marido é o culpado por ela ter traído, tá, gente? E eu acho essa ideia, assim, horrível, porque a culpa de alguém trair é sempre da pessoa que traiu. Tá? Não interessa, assim, se você não está feliz no casamento, por exemplo, eu não tenho o que eu quero ter do marido, então eu saio do casamento, né? Eu não vou ter um caso com outra pessoa e pôr a culpa no marido. Não, eu saio do casamento e vou procurar outra pessoa, né? Eu acho que é assim que deveria funcionar, pelo menos. Até porque o Pat, não tem, assim, muitas e muitas informações sobre ele, mas o que tem é que ele era um ótimo marido para Candy, né? Ele cuidava da família, ele trabalhava muito, ele era uma pessoa muito honesta, muito inteligente, então ele não merecia o que a Candy estava fazendo com ele. E durante esse caso, ela não, assim, tipo, virou as costas pro marido. Não, ela continuou agindo como a esposa perfeita da família. Então, o Pat realmente nem sonhava que ele estava sendo traído. Parecia muito que esse caso, pra Candy, foi algo mais sobre ela, né? O que ela estava sentindo sobre o ego dela, que ela poderia ter esse caso, ela poderia sair com outro homem, e mesmo assim continuar com o marido dela. De alguma forma, ela se sentiu poderosa fazendo isso. E pro Alan, gente, o que aconteceu foi algo diferente. Pro Alan, ele começou a ter esse caso com a Candy, e pra ele também era algo puramente físico, né? Ele não tinha um sentimento pela Candy, só que ele começou a olhar a esposa dele de uma outra forma, tá? Eu não quero dizer que esse caso, assim, tem casos que vão salvar o seu casamento, mas nesse caso aqui foi mais ou menos isso. Por causa do caso que ele teve com a Candy, ele começou a olhar mais para a esposa dele, para a Betty. E eles começaram a ter mais momentos agradáveis. Eles começaram a ter menos discussões. Eles começaram a se conectar novamente. E foi nesse período que a Betty engravidou, né? Que eu contei pra vocês que ela engravidou da segunda filha. E o Alan resolveu, então, que ele não queria mais esse caso. Ele resolveu que o que ele queria era salvar o casamento dele, era ficar com a Betty, era cuidar das filhas. Foi nesse momento aqui também, quando esse caso ainda estava acontecendo, que a Candy deu um chá de bebê para Betty. Sim, gente, ela foi capaz de fazer isso, né? De dar um chá de bebê para amiga e o Alan de aceitar isso. Eu não sei como é que foi a dinâmica, nas fontes dá a entender que a Candy era essa pessoa que dava festas para todo mundo, então talvez fosse estranho se o marido falasse, não, para minha mulher você não vai fazer essa festa, né? Pode ser isso, não sei. Mas é estranho, assim, e me causa muita raiva. Eu fico bastante irritada quando eu, assim, imagino essa situação da Betty ali grávida, feliz, e duas pessoas ali, a Candy e o Alan, assim, pra mim, basicamente fazendo a Betty de boba, né? Porque eles sabiam que eles estavam tendo caso, que eles estavam fazendo coisas por trás dela, né? E ela não tinha nem ideia disso. Então, essa situação me irrita bastante. A Betty feliz, grávida, curtindo um chá de bebê, que foi organizado pela amante e pelo seu marido traidor, né? Mas enfim. A filhinha, então, nasce, né? A Bethany, e foi quando as coisas realmente mudaram para o Alan. Ele começou a se sentir muito culpado de estar tendo um caso com a Candy. Ele queria ficar com a filhinha, ele queria salvar o casamento, como eu falei, e ao mesmo tempo a Candy disse para o Alan, quando ele falou para ela isso, né, que ele queria terminar esse caso, a Candy disse para ele que era melhor mesmo eles terminarem o caso, porque ela estava começando a ficar muito ligada a ele emocionalmente, ela estava pensando muito nesse caso que eles tinham, e isso não era algo bom, não era algo que eles queriam, e era algo que foi acordado entre eles no começo desse caso, né, que eles não poderiam se envolver emocionalmente. E a Candy disse que ela estava sentindo que estava se envolvendo, então realmente era melhor parar com esse caso, e esse caso acabou. Mas este caso, ele durou ali de dezembro de 1978, que foi o dia, efetivamente, que eles começaram o caso, mas antes disso eles ficaram aí tramando, né, planejando tudo. E ele acabou em outubro de 79, ou seja, quase um ano inteiro. Então, agora o caso acabou e foi nesse período que o Alan e a Betty começaram a fazer aquela terapia de casal, que eles estavam felizes juntos novamente e tudo mais, aquilo que eu já falei pra vocês. E o que é descrito aí sobre esse caso, né, e sobre este evento aqui, esse término do caso, foi que a Candy, apesar dela ter topado, né, e falou assim, é melhor realmente a gente acabar, ela não ficou muito feliz.
com o término desse caso, não. Porque esse caso fazia muito bem para ela. Ela pensava muito nisso, ela estava se sentindo uma mulher mais poderosa por estar tendo esse caso com o Alan. E quando ele cortou tudo isso, é dito que ela realmente não gostou. Mas ok, a partir desse momento, cada um foi viver sua vida tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, como se eles nunca tivessem tido um caso, cada um continuou vivendo a sua vida de casado normalmente e bola pra frente. E voltando aqui ao que o Alan está contando para a polícia, né? Ele está contando sobre esse caso. Ele fala que ele nunca contou sobre esse caso para a Betty e a Candy nunca contou sobre esse caso também para o marido, né? Para o Pat. O Alan, ele foi submetido a um teste de polígrafo e ele passou. Inclusive, em um dos documentários que eu assisti, eles falam assim, ele passou como se ele tivesse passado, assim, sem dúvida nenhuma, tá? Assim, ele passou muito tranquilo pelo teste do polígrafo. A gente sabe, né, sobre o teste de polígrafo, que ele não pode ser 100%, parará, parará. Mas aqui, né, no começo dos anos 80, era algo bastante utilizado e vale a pena mencionar. Mas a polícia, quando ouve tudo isso do Alan, eles já começam aqui a repensar, né? Bom, você estava tendo um caso com a melhor amiga da sua esposa. Essa melhor amiga da sua esposa não ficou feliz quando esse caso terminou. E essa melhor amiga da sua esposa foi a última pessoa que viu a sua esposa viva, aparentemente. Então, é óbvio que a Candy se tornou uma suspeita. Bom, a polícia, então, chama novamente a Candy para falar com eles. Ela admite esse caso, ela fala a mesma coisa que o Alan, que esse caso já tinha terminado há alguns meses. Só para vocês entenderem aqui quanto tempo esse caso já tinha terminado, né? Ele terminou em dezembro de 79 e o crime aqui aconteceu em junho de 80. Então, alguns meses já que esse caso tinha terminado. Mas, apesar dela confessar aí sobre o caso e tudo mais, a Candy, ela continuava falando a mesma história que ela disse anteriormente. Ela disse que ali na manhã de 13 de junho, ela foi até a casa da Betty para pegar aquele maiô. Elas tomaram um café ali juntas, só que depois ela saiu de casa e não viu mais a Betty, e que estava tudo bem. Ela disse também que ela saiu da casa da Betty e ela continuou vivendo o dia dela como ela tinha planejado. Ela foi a um almoço na igreja, ela foi com os 2 filhos, né, o casal de filhos dela e também a Alyssa até o cinema, né, como ela tinha prometido para ver Star Wars, então ela viveu o dia normalmente. A polícia percebeu que a Candy, ela tinha alguns hematomas e que ela tinha alguns cortes, tanto na mão quanto nos pés. A polícia também começou a ligar ali o tamanho, né, do pé da Candy com o tamanho da pegada que eles encontraram na cena do crime, que eles já acreditavam que era de uma mulher ou de uma criança. A única coisa que pegava um pouco os policiais e que foi comentado na época é que a Candy, ela era uma mulher muito pequena, assim, uma mulher miudinha. E eles não conseguiam acreditar que ela tinha pegado esse machado e feito esse movimento várias e várias vezes para ferir a Betty, né? Por isso que no início eles achavam que era um homem, porque era um machado realmente pesado. Mas enfim, as suspeitas todas aqui estavam em cima da Candy. Eles então coletam as impressões digitais da Candy e pedem para ela passar por um teste de polígrafo. Só que ao contrário do Alan, ela se negou. Ela não quis fazer esse teste. Nessa entrevista agora também aqui com a polícia, a Candy, ela falou algumas coisas assim bastante interessantes, sabe? Ela disse para a polícia assim, bom, vocês estão desconfiando de mim, mas vocês vão encontrar impressões digitais minhas na casa da Betty, porque eu estive lá, eu estive na lavanderia e peguei o maiô, então vai ter impressão digital minha lá. Ela também disse que eles iriam encontrar cabelo no banheiro, porque ela foi no banheiro na casa da Betty e escovou o seu cabelo lá. Ou seja, muito conveniente ela tá explicando tudo isso, né? Porque ela realmente sabe o que eles vão encontrar lá, ou na verdade o que eles já encontraram. Ela só tá dando uma desculpa. Percebendo que a polícia estava ali em cima dela, ela sai dessa entrevista com a polícia, imediatamente contrata um advogado e ela foi para a casa dela. Na verdade, eu acho que isso até ela tinha feito antes, em algum momento que ela descobre que existiam essas pegadas, né, na cena do crime. Ela pega o chinelo dela e corta em muitos pedacinhos. Ela corta em vários pedaços e joga no lixo. Bom, agora a Candy está com advogados e esses advogados, eles realmente acreditavam que a Candy não tinha feito nada e eles iriam provar isso, provar que a polícia estava errada. E, na verdade,
toda a comunidade ali dessa cidadezinha não acreditava que a Candy tinha feito alguma coisa, porque nesse ponto aqui, já tinham vazado aí notícias pela comunidade toda ali, pela cidade, que a Candy era uma suspeita. E já tinha vazado também sobre o caso e tudo mais. As pessoas que conheciam a Candy, que conviviam com ela, da igreja ali, enfim, não acreditavam que ela pudesse ter feito isso, assim, de maneira nenhuma. E eu até esqueci de mencionar, mas antes aqui da Candy aparecer como suspeita, quando eles não sabiam, né, quem tinha feito isso, as pessoas da comunidade, gente, estavam com muito medo. Até em um dos documentários eles falam assim, em uma comunidade que ninguém erguia a voz pra ninguém. E agora encontram uma cena dessa, né? É óbvio que todo mundo ia ficar apavorado. Eles tinham medo que realmente era uma pessoa aleatória que estava entrando nas casas e que poderia fazer alguma coisa com uma outra pessoa, ou até pessoas da própria comunidade, né? E elas estavam com medo, assim. Vai que alguém que eu convivo, vai que alguém que vai comigo na igreja fez isso com a Betty e pode fazer comigo. Então as pessoas estavam realmente em pânico. Mas aí quando saiu essa notícia de que a suspeita era a Candy, as pessoas também não conseguiam acreditar que era ela, que ela era capaz de fazer isso com a própria amiga e com o machado. E várias vezes era algo muito fora da realidade dessa cidadezinha, muito fora ali do que a Candy era com as pessoas na igreja. Outra coisa que ficou na cabeça das pessoas foi que, quando aconteceu o crime, nos dias seguintes, a Candy, até ela ser colocada como suspeita, né? Ela viveu a vida dela normalmente. Ela foi na igreja, ela continuou fazendo os eventos que ela fazia, mercado, e ela conversava com as pessoas chocada, falando que ela estava muito chocada com o que aconteceu com a Betty, falando muito bem da Betty. E agora as pessoas estavam descobrindo que ela possivelmente estava fingindo durante todo esse tempo. Enquanto a Candy e os advogados dela aí estão trabalhando, então, para mostrar que ela era uma pessoa inocente, os investigadores e os detetives estão fazendo o trabalho deles, né? Eles estão analisando as impressões digitais da cena com as impressões coletadas da Candy. Eles também estão verificando a pegada, aqueles óculos encontrados e, basicamente, gente, todas essas evidências, essas provas que eles coletaram, apontaram para Candy Montgomery. Eles conseguiram ligar as impressões digitais à Candy, até porque ela falou, né? Vocês vão encontrar a minha impressão digital lá. Mas as impressões encontradas estavam com sangue. Ou seja, não era uma impressão digital que ela deixou antes ou algum outro dia e depois o sangue caiu em cima. Não, ela estava ali naquele momento. E conforme, de novo, essas notícias foram saindo, que realmente eles conseguiram ligar a Candy à cena do crime, as pessoas ficavam mais chocadas ainda, porque agora eles sabiam que depois que ela cometeu esse crime horrível, ela continuou vivendo a vida dela normalmente. Ela falou com as pessoas normalmente naquele dia, inclusive indo no cinema, né? Ela foi no cinema com os filhos e com a Alyssa. Ela vai no cinema com a Alyssa sabendo que a Alyssa já não tem mais mãe, sabendo que ela tirou a vida da mãe. Também tem a hora que ela recebe a ligação do Alan, né? Que o Alan perguntou, você viu a Betty? Sabe dela? E ela agiu como se nada tivesse acontecido, assim, fria, falando que não, que ela foi na casa, pegou o maiô e voltou para casa e estava tudo bem. E nesse ponto aqui, não podemos esquecer também que, além de tudo que ela fez com a Betty, ela deixou a filhinha da Betty, uma bebê, no berço lá por horas. Como que ela conseguiu viver esse dia dela aqui? Bom, com a culpa do que ela fez, mas também sabendo que a bebezinha estava lá sozinha, chorando, com fome. Inclusive, gente, quando eles encontraram o bebê, né, a bebê, ela estava com a fralda muito, muito suja, né, tudo já saindo para fora, chorando muito. Em algumas fontes diz que tinha vômito também. Então, o que esse bebê passou durante todas essas horas? E a Candy sabia exatamente o que estava acontecendo. Então, no dia 27 de junho de 1980, nem demorou muito, né, essa investigação, porque o crime aconteceu no dia 13 e aqui estamos no dia 27, a Candy, ela foi oficialmente acusada pelo assassinato da Betty Gore e ela acabou se entregando para a polícia, aconselhada aí pelos advogados. Foi estabelecida uma fiança para ela no valor de $100 mil. Ela pagou, na verdade quem pagou foi o marido,
e ela pôde sair. Então, ela não ficou presa aguardando o julgamento, ela pôde ficar em liberdade. E o marido, gente, o marido da Candy, vocês devem estar se perguntando, né? Ele ficou do lado da Candy durante todo o processo, mesmo sabendo que ela teve esse caso, mesmo sabendo o que ela fez, né? Ele ficou do lado dela. A questão do caso é dito que esse marido, ele se sentiu culpado por ela estar tendo um caso. É como se ele não tivesse sido marido suficiente para ela, então ela precisou trair, sabe? O que é bem triste, né? Eu fiquei realmente com muita pena do Pat. Tem imagens desses momentos aí da Candy, se eu conseguir, né? Como sempre, vocês já devem estar vendo. Mas dela se entregando, dela chegando ali algemada, né? Na delegacia, dos policiais lendo os direitos dela. E você percebe que ela sempre tem essa cara meio que assim, que parece que ela vai dar um sorrisinho, né? Meio irônico, assim. Parece que ela tá sempre com um sorrisinho de deboche na cara, mas ao mesmo tempo não sei. E ao mesmo tempo ela é fria. Enfim, essa aí é a Candy. Bom, como ela foi libertada aí por causa da fiança, ela voltou à vida dela normalmente. Voltou a viver a vida dela. Ela voltou a frequentar a igreja, a frequentar os lugares que ela ia, falar com as pessoas que ela falava. E ela continuava dizendo para todo mundo que isso era um erro, que ela não tinha nada a ver com esse crime. Eu não mencionei aqui, né? Mas a Candy, ela tinha a mesma idade da Betty, tá? Tudo isso tá acontecendo aqui, a Candy está com 30 anos. E a Betty perdeu a vida aos 30 também. O julgamento também não demorou muito tempo para acontecer. Ele aconteceu em outubro de 1980. E no começo houve uma discussão, vamos dizer assim, se esse julgamento aconteceria ali, naquele mesmo condado, né? Porque muitas pessoas conheciam o caso, né? Então talvez esse júri não fosse imparcial. Mas o julgamento, sim, acabou acontecendo ali no condado de Collin, que é o condado que engloba ali a cidadezinha de Wiley, no Texas. O júri consistia em 9 mulheres e 3 homens, e de acordo com relatos na época, 3 dessas pessoas do júri eram amigos pessoais da Candy e dos seus advogados. Em outras fontes diz que eram mais de 3 pessoas, tá? Mas a maioria das fontes eu encontrei 3 pessoas do júri. Mas, de qualquer forma, né, gente, o júri, os jurados, eles têm que ser pessoas imparciais. Eles não podem ter qualquer relação com o réu ou com a vítima ou com qualquer advogado que está ali. Então, aí já começam os absurdos. Bom, no início do julgamento, a Candy, ela continuou dizendo que ela era inocente, continuou contando a história do maiô, né, que ela só foi na casa para pegar esse maiô. Mas, no 8º dia de julgamento, ela resolveu falar, ela resolveu mudar a história. Ela disse que sim, foi ela que tirou a vida da Betty. Mas que ela fez isso, gente, em legítima defesa. O tribunal, né, todas as pessoas que estavam nesse julgamento ficaram muito chocadas com isso, porque, assim, como assim uma pessoa tira a vida de outra em legítima defesa, mas ela dá 41 machadadas na pessoa? E, de novo, ficaram chocados por quê? Porque quando ela estava aguardando o julgamento, ela ficava dizendo para todo mundo que ela era inocente, que ela nunca tiraria a vida da Betty, que ela não fez nada disso. E agora as pessoas que a conheciam estavam vendo que ela era uma grande de uma mentirosa, porque ela estava agora confessando o crime. Mas foi em legítima defesa. E ela revelou, então, a versão dela dos fatos, tá? Então, vamos lá, vou resumir aqui para vocês. Ela disse que naquela sexta-feira 13, né, que era 13 de junho, ela bateu na casa da Betty para pegar o maiô da Alyssa, né, a filha da Betty que estava com ela. Quando, do nada, a Betty perguntou para ela se ela estava tendo um caso com o Alan. Ou seja, a Betty a confrontou sobre esse caso. A Candy, ela disse que ela ficou chocada com essa pergunta porque ela acreditava que ninguém sabia do caso, né? Ela não tinha contado o caso para o marido e o Alan tinha dito para ela que ele também não tinha contado nada para a Betty. Então, como que ela sabia dessa informação? Então, no começo, ela disse que negou, falou que não tinha esse caso. Só que nesse momento que a Candy estava negando o caso, a Betty mostrou várias cartas de amor trocadas entre a Candy e o Alan. E foi nesse momento que a Candy, então, decidiu admitir esse caso, falou que sim, que eles tiveram um caso, mas que esse caso já tinha acabado há vários meses. E segundo a Candy, foi nesse momento que a Betty saiu ali da sala, da cozinha, não sei exatamente onde elas estavam, foi até a lavanderia e voltou com um machado.
A Candy disse que a Betty estava muito nervosa, que ela repetia que ela não queria mais que ela tivesse contato com o marido dela. E aí a Candy falava assim, mas a gente não tem mais esse caso, eu não quero mais nada com o seu marido, a gente já terminou esse caso. E aí foi nesse momento que a Betty começou a empurrar a Candy para que ela entrasse na lavanderia. E ela começou meio que fazer movimentos com o machado, como se ela fosse atacar a Candy. E foi nesse momento, segundo a Candy, que ela ganhou esses cortes no pé e na mão. A Candy disse que ela conseguiu tirar o machado da mão da Betty. E aí ela saiu correndo em direção à porta para fugir, mas a Betty a alcançou e puxou ela novamente para dentro da lavanderia. E aí elas entraram nessa briga muito louca, a Candy segurando o machado e a Betty a atacando, falando várias coisas sobre o caso. A Candy tentava explicar, falando que isso não existia mais, que já tinha acabado, mas a Betty parecia não escutar e ficava atacando várias vezes a Candy. Eu não sei exatamente como a Betty estava atacando, mas é dessa forma que a Candy está contando, né? E aí chegou no momento que a bebezinha começou a chorar no quarto, né? E aí a Candy tá lá gritando, falando pra ela parar, que elas tinham que parar com aquilo. E a Candy, todo momento, tá pedindo pra Betty parar, pra ela parar de atacar e tudo mais. E foi nesse momento que a Betty meio que mandou a Candy calar a boca. Só que ela não mandou assim, falando. Ela fez assim, psh, sabe? Tipo, quando você põe o dedo... Bom, vocês que estão me assistindo, vocês viram, né? Se você tá me escutando, fez um psiu, assim, né? Tipo, psiu, fica quieta. Tipo isso, assim. E ela disse que nesse momento... A Candy, né? A Candy disse que nesse momento ela teve um gatilho, que eu já vou explicar qual foi esse gatilho, e ela perdeu a noção do que ela estava fazendo e ela começou a atacar a Betty com o machado. Só que assim, ela não atacou a Betty uma vez com o machado, que já seria um ferimento bastante grande para fazer a Betty parar e ela de repente fugir da casa. Não, ela feriu a Betty 41 vezes, vamos lembrar aqui. E vamos lembrar aqui também que na autópsia eles puderam determinar que a maioria desses ferimentos foram feitos depois que a Betty já estava sem vida, já estava lá sem oferecer nenhum perigo mais para Candy. A Candy disse, inclusive, que o que fez ela parar foi o cansaço. Ela só parou porque ela estava exausta. Ela disse então que ela deixou o machado no chão, foi até o banheiro, se lavou e foi embora da casa. E aí, né, foi viver o dia dela normalmente, como eu já falei. Agora vamos lá, né, gente? É difícil porque a gente só tem a versão da Candy do que aconteceu na casa. E essa é a versão que ela tá contando no julgamento. Só que existem algumas questões aqui que foram levantadas, né, e que são faladas sobre essa confissão da Candy. Por exemplo, foi uma legítima defesa? Então, normalmente o que você vai fazer é sair dessa situação o mais rápido possível e de repente você liga para a polícia, você fala para alguém, você diz o que está acontecendo e não você apaga os rastros do que você fez e vai viver a sua vida, né? Sei lá, chama a polícia, fala, olha, eu fui atacada, eu tô com o machado aqui, eu tentei atacar ela de volta e ela tá lá ferida. Foi isso que aconteceu. Uma pessoa correta faria isso em legítima defesa. Não foi isso que a Candy fez. Sobre o gatilho que eu falei pra vocês, né? A defesa trouxe aqui no julgamento um psiquiatra que pôde explicar o que possivelmente aconteceu com a Candy nesse dia. Basicamente, a Candy, ela teve um evento na infância dela. Ela teve um ferimento na cabeça feito por um objeto pontiagudo. Não tem exatamente detalhes como aconteceu, mas ela teve esse ferimento na cabeça que sangrou muito e estava doendo muito. E aí ela estava chorando muito, gritando muito para pedir ajuda para a mãe. E foi nesse momento que a mãe fez o mesmo gesto que a Betty fez para ela. A mãe fez esse gesto do psh, fica quieta. Sabe? Tipo isso. E isso foi bastante traumático para Candy na infância. Foi algo que ela carregou com ela durante toda a vida. E quando a Betty fez o mesmo gesto ali naquele momento, foi quando ela explodiu. A explicação que eles deram aqui era que quando a Betty fez esse mesmo gesto, foi como se a Candy perdesse completamente o controle do que ela estava fazendo. E ela experimentou uma reação dissociativa ou um evento dissociativo. E que ela entrou em um estado inconsciente de raiva.
Ou seja, eles estão dizendo basicamente que ela não sabia o que ela estava fazendo no momento que ela atacou a Betty. Só que a promotoria aqui não está comprando, né, essa explicação toda aqui. Eles falaram exatamente o que eu falei aqui, né? De repente ela poderia, digamos, ter atacado a Betty uma vez, que já seria o suficiente para ela parar ali aquela briga, né? E daí talvez poderia ser a legítima defesa. Ela atacaria a Betty uma vez, sairia correndo, alguma coisa assim. Mas não, ela atacou a Betty 41 vezes. Eles chamam lá de overkill, que seria assim, algo muito além do necessário para tirar a vida de uma pessoa. Ou no caso aqui, algo muito além do necessário para você afastar a pessoa que tá te atacando. E assim, gente, vamos analisar aqui na situação que ela mesma descreveu, né? Ela está com o machado, a Betty está desarmada. A Betty só tá tentando atacar ela, ou sei lá, na versão dela, né? Tentando possivelmente dar socos, chutes, gritando. Mas quem está com a arma é ela. Ela poderia, então, vou tentar atacar uma vez, vou tentar empurrar ela com o machado. Ou vou sair correndo, já que eu estou com a arma, né? Mas não, ela resolveu atacar, de novo, 41 vezes. Outra coisa que foi questionada aqui no julgamento sobre aqueles óculos de sol encontrados na garagem. Aqueles óculos, eles conseguiram provar que era da Candy. E ela não disse em nenhum momento na versão dela que ela foi na garagem. Esse óculos foi encontrado na garagem. Ela não conseguiu explicar como é que aquele óculos estava na garagem, sabe? Nessa nova versão dela. Então, já queria dizer, assim, que ela não estava falando a verdade, que ela mentia em vários momentos, inclusive mentiu, né, para muitas e muitas pessoas. De novo, essa questão de que se tivesse sido uma legítima defesa, por que ela já não falou na hora? Olha, aconteceu isso, mas ela me atacou, eu tive que me defender. Não, ela guardou tudo ali esperando sair dessa ilesa, voltando à vida dela normal, que ninguém descobrisse nada. Eles também trouxeram no julgamento a questão que eu já falei aqui sobre ela ter deixado a bebezinha lá sozinha. Ela sabia em todo momento que a bebê estava lá. E que se fosse realmente algo de legítima defesa, né, se ela fosse essa pessoa boa que ela estava falando que ela era aqui, que ela só foi uma vítima e tudo mais, ela falaria desse bebê, ela buscaria ajuda para esse bebê. E não foi o que ela fez. Dava para ver claramente que ela estava pensando apenas nela. Em todo esse momento aqui, né? Ela só pensava em se safar do que ela fez. Mas depois aí de alguns dias de julgamento, né? A defesa falou, a promotoria falou e o júri estava preparado já e pronto para deliberar. E eles deliberaram, gente, por menos de 4 horas, o que é considerado rápido. Então, no dia 29 de outubro de 1980, o júri voltou com o seu veredito. E eles consideraram a Candice Montgomery, de 30 anos, inocente do assassinato de Betty Gore. Isso mesmo, gente. Inocente. Inocente. Foi neste momento que meu queixo caiu. Foi neste momento que eu fiquei de boca aberta, porque eu não lembrava desse detalhe. E eu até agora, nesse momento, eu não acredito que isso aconteceu. Porque como eu recontei tudo aqui pra vocês, eu não acredito que isso aconteceu. É claro que foi um choque esse veredito, as pessoas que estavam acompanhando o julgamento, as pessoas que acompanhavam fora também, ficaram completamente chocados com o que foi decidido aqui. Como que essa mulher que deixou a Betty daquela forma dentro de casa, irreconhecível, a violência desse ataque, ela sai como inocente. As pessoas compraram a ideia da legítima defesa, desse gatilho que ela teve. E a gente tem que lembrar aqui dos jurados, que alguns desses jurados eram amigos pessoais da Candy. E se a gente for analisar que os outros não eram amigos pessoais, mas eram pessoas da comunidade, pessoas que conheciam a Candy, pessoas que conheciam como ela era essa pessoa maravilhosa, da família perfeita, a mãe da igreja e tudo mais. Tudo isso influencia. Eles já foram até esse julgamento com a ideia de que ela não era capaz de fazer isso, porque eles já conheciam a Candy. Imagina se a Candy é capaz de fazer isso. E aí ainda a defesa joga essa história, eles caem nessa história e a Candy foi inocentada. Quando ela recebeu esse veredito, ela não teve muita reação. De novo, assim, na verdade, pra mim sempre parece que ela tem um sorrisinho, que parece que vai dar um sorrisinho, mas não vai. E ela ficou meio que sem reação, assim, no momento ali ela não disse nada. Mas depois ela falou a seguinte frase, abre aspas, eu só quero deixar tudo isso pra trás e ser normal de novo, fecha aspas.
E a gente percebe também o quanto ela pensa apenas nela, assim, é que ela realmente achou que ela ia voltar à vida dela normalmente e que nada ia acontecer, porque ela é maravilhosa, né, gente? É claro que isso não aconteceu. Porque assim que ela tentou retomar a vida dela ali na região, as pessoas chamavam ela de assassina, as pessoas xingavam ela na rua, as pessoas não queriam mais conversar com ela. Ela não conseguia mais ir no supermercado, ela era atacada verbalmente várias vezes. Então, ela teve que se mudar ali da região de Wiley, no Texas, e ela foi para a Geórgia com o seu marido e os seus filhos. Só que depois, né, que passaram aí alguns anos, ela sim conseguiu viver a vida dela normalmente, como se ela não tivesse atacado outra mulher com 41 machadadas. E, inclusive, gente, ela se tornou uma conselheira familiar certificada. Uhum. Deixo vocês com essa informação. Eu não consegui encontrar nada super, super recente dela, tá? As últimas notícias que eu tenho é isso, né? Que ela se tornou essa conselheira familiar e que ela tá aí se aproximando dos 80 anos. Ela nunca mais falou sobre esse caso, ela não deu entrevistas e acredito que não vai dar, né? Não acho que agora, nessa altura da vida dela, ela vai falar alguma coisa. E é dito também que logo depois que ela se mudou, né, com o marido para Geórgia, eles se divorciaram, né? Então, eu não sei se ela se casou novamente, se ela teve mais filhos. Sobre o Alan. O Alan, ele se casou novamente depois e ficou ainda morando um tempo na mesma cidade, ali em Wiley, no Texas. Ele, essa nova mulher e as duas filhas, né, a Alyssa e a Bethany. Só que depois eles se mudaram, ele se divorciou e aparentemente ele perdeu a custódia das duas meninas. E as duas meninas ficaram aos cuidados dos pais da Betty, né? Ou seja, os avós maternos. Uma das entrevistas mais recentes que tem sobre esse caso é de um dos vizinhos, o Lester, um dos vizinhos que encontrou a cena. E ele disse que ele acredita que a justiça não foi feita. Ele disse que se lembra que depois do que aconteceu, ele se encontrou com a Candy e ela estava vivendo a vida normalmente e que o jeito que ela falava e tratava as pessoas e também como ela estava lidando com o que acontecia com a Betty, ninguém suspeitaria de nada. Ninguém conseguiu olhar para ela e achar que ela estava envolvida. Ele disse que ele foi em alguns eventos, eu acredito que da igreja onde a Candy estava participando, né, depois do crime, e ela estava servindo jantar ali para as pessoas. E ela conversava, ria e agia normalmente, assim, como se ela não tivesse tirado a vida de outra pessoa dias antes. E essa pessoa sendo uma das melhores amigas dela. Quanto aos filhos da Betty e também aos filhos da Candy, né, não tem muita informação e a gente sabe que é melhor que seja assim, porque eles não têm nada a ver com o que aconteceu aqui. Mas o que eu encontrei em um dos vídeos que eu assisti é que a Alyssa e a Bethany, né, as filhas da Betty, elas chegaram a dar algumas declarações dizendo que elas também acham que a justiça não foi feita e que elas queriam saber o que realmente aconteceu dentro da casa. Que elas não entendem como a Candy simplesmente escapou desse crime horrível. E apenas a Candy sabe o que aconteceu naquele dia, né? E a gente não sabe se a versão que ela deu é realmente a verdadeira. Falando aqui um pouquinho sobre as séries que tem sobre esse caso, né? Como eu falei, existem 2 séries e elas saíram meio que na mesma época, assim, tipo, com meses de diferença, pelo que eu pude entender. Tem a série da HBO e a série da Hulu. Uma é a Jessica Biel, que faz a Candy, a outra é a Elizabeth Olsen. E assim, eu não assisti nenhuma dessas 2 séries, porque assim, primeiro que eu não conseguiria assistir as 2 séries antes de trazer o caso aqui pra vocês, porque eu tô meio que na correria pra fazer vídeos e adiantar vídeos para o final do ano, né? Mas eu vi alguns vídeos de pessoas analisando a série, falando sobre a série. E assim, essas séries que não são documentários, né? Elas estão ali pra dramatizar, elas são criadas em cima de um caso real. Então vocês têm que ter em mente que não é 100% do que tá lá é o que aconteceu, datas são modificadas, eventos são adicionados ou eventos nem são citados nessas séries, justamente para ficar mais interessante, né? Porque a série ali é um entretenimento, ela tem que ser mais dramatizada, então também os personagens, né, as pessoas, né, dessa história, elas são criadas de uma forma mais exagerada. Então, o que eu vi
meio que unanimidade falando das duas séries, é que a Betty, ela é retratada nessas séries como sendo até muitas vezes uma pessoa assim, indesejável, sabe? Como se ela fosse muito chata, muito irritante. E eu vi também que os familiares, né, da Betty não gostaram de como ela foi retratada nessa série, porque não era como ela era no dia a dia. Ela era uma pessoa mais retraída, assim, ela não tinha muitos amigos, mas ela não era como ela foi retratada na série. Então tem esses cuidados que quando a gente vai assistir uma série que não é 100% um documentário, tem que ter esse cuidado, tá? Pra vocês não absorverem tudo lá como se fosse verdade. Então tem vários fatos, eu assisti um vídeo que mostrava exatamente assim o que é verdade e o que não é verdade na série, nas duas, né? Então tem muitas coisas que não foram mostradas, muitas coisas que foram mostradas e não aconteceu, então tem tudo isso, mas no geral são séries bastante elogiadas, né? Se você tirar isso de lado, se você não quer realmente saber 100% do caso, ou você já sabe do caso e quer assistir a série, porque são boas séries, né? Tudo bem, mas só tomem esse cuidado, assim, pra quando vocês forem assistir séries dramatizadas, que vocês não podem levar 100% daquilo como verdade. E agora, gente, eu quero saber de vocês. O que vocês acham que aconteceu nessa manhã de sexta-feira 13, lá na casa da Betty? Eu, sinceramente, não sei, assim, exatamente o que pode ter acontecido, óbvio, né? Eu fico pensando em uma outra coisa. Tem algumas coisas que eu acredito nessa história. Por exemplo, eu não acho que foi algo premeditado, tá? Eu não acho que a Candy foi até a casa da Betty pensando já em tirar a vida dela, até porque o machado era da Betty, né? Então foi uma arma ali da casa. Se a Candy quisesse já tirar a vida da Betty, talvez ela levasse uma arma, talvez ela pensasse em uma outra coisa. Então, eu acho realmente que pode ter tido um confronto entre as duas. Ou ali naquele momento a Betty falou alguma coisa pra Candy, falou da viagem pra Europa, falou que ela estava feliz com o marido, qualquer coisa do tipo, mencionou algo que a Candy ficou com raiva, porque o caso tinha terminado e que agora o Alan estava feliz com a Betty. E ela pode ter ido na lavanderia pegar esse maiô, né? Porque ela mesma fala que foi até a lavanderia para pegar o maiô. E lá ela viu o machado e pode ter atacado a Betty. Pode ter acontecido um confronto também. Pode ser verdade que a Betty descobriu essas cartas, apesar que eu não encontrei em lugar nenhum sobre essas cartas, a não ser na versão da Candy, tá? Mas digamos que ela sabia do caso de alguma forma, descobriu de alguma forma. E aí ela confrontou a Candy, elas brigaram e teve essa hora que esse machado foi pegado por qualquer uma das duas e aconteceu realmente uma discussão e tudo mais. Só que, de qualquer forma que você imagine essa situação, o final dela, como ela terminou, foi completamente desnecessário. Mesmo se a Betty estivesse realmente atacando, xingando a Candy, tentando bater nela, a Candy, como ela mesma disse, pegou o machado pra ela nessa briga, né? E ela poderia ter feito várias outras coisas aqui, a não ser atacar a Betty 41 vezes. Eu não sei exatamente o que aconteceu, eu não sei se realmente teve confronto, se não teve, se alguma coisa que a Betty falou, a Candy falou, eu não vou aguentar essa mulher feliz com o Alan, eu quero o Alan pra mim. Quando ela foi pegar o maiô, ela viu o machado e pensou, agora eu vou acabar com a vida dela, pode ser isso também, e a Betty foi pega de surpresa. Não sei, gente. Sinceramente, não sei. Mas o que eu sei é que essa pena foi completamente injusta. Porque a forma como aconteceu, a forma que a Betty morreu, não tem como a gente configurar como legítima defesa. E também as ações da Candy depois do crime. Ela tentou se safar, ela tentou parecer inocente, ela se desfez de evidências, do chinelo, né? Ela tentou passar despercebida, ela tentou passar como inocente. Isso é muito estranho para uma pessoa que teve um evento de legítima defesa. Então, eu quero muito saber a opinião de vocês aqui. Vocês acham que foi legítima defesa? Não acham? O que vocês acham que aconteceu? Escrevam aqui embaixo. De qualquer forma, gente, eu quero deixar no final aqui que sim, eu também acho que a justiça não foi feita nesse caso. E é isso para o caso de hoje. Muito obrigada para você que ficou comigo aqui até o finalzinho do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você é novo aqui no canal, como eu falei, aproveita agora aqui para se inscrever, deixa o seu comentário, o seu like. É muito importante aqui para o canal crescer, para o canal atingir mais pessoas, para essa família aumentar. Então, eu espero muito que você se inscreva aqui no canal
Para os meus inscritos, vocês já sabem, comentem, deem like, compartilhem. Ah, outra coisa, gente, que eu não tenho falado nos vídeos, né? Verifiquem as notificações de vocês, tá? Verifiquem se vocês estão recebendo as notificações. E quando vocês entrarem na página principal do YouTube, é uma coisa que eu vi uma outra youtuber falando, vou repetir aqui. Às vezes vocês não vão ver o meu vídeo lá, já na cara, né? Então vocês têm que ir sempre na opção lá, inscrições. Aí lá o YouTube vai mostrar para vocês todos os vídeos novos dos canais que vocês são inscritos. E não aquela bagunça lá que eles te jogam um monte de vídeo de gente que você nem tá seguindo, tá? Então vai na aba lá, inscrições, na opção, né? Inscrições. Vamos agradecer os nossos membros, esses nomes maravilhosos que estão aqui na tela para vocês. Tem um link na descrição, caso você queira fazer parte dos membros. Tem 3 pacotes que você pode escolher. Quero agradecer a Gabriela Rocha, Beatriz Sader, a Aninha Ito e a Márcia Yates, membros patrocinadores aqui do canal. Muito obrigada, meninas! E na descrição tem um link para a playlist completa aqui do canal, onde tem todos os vídeos para você clicar lá e deixar maratonando. E também um link para a sugestão de casos, tá, gente? Uma ótima semana para vocês. Na próxima terça-feira é o quê? Meu aniversário. E eu estarei aqui, né, em um vídeo para vocês. Então, até semana que vem. Um beijo e se cuidem, por favor. Tchau!